Presidente do Senado participa da posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Comissão que investigou o aumento da violência na região norte aprova relatório final. E começou hoje, oficialmente, a campanha eleitoral em todo o Brasil. Boa noite. Hoje é terça-feira, 16 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. São 7 horas e 30 minutos. Neste momento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está no Tribunal Superior Eleitoral para a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do órgão. Vamos acompanhar imagens ao vivo aqui no nosso telão. É a hora do hino nacional nesse momento. Alexandre de Moraes substitui o ministro Edson Fachin no cargo. Nesta mesma cerimônia, o ministro Ricardo Lewandowski toma posse como vice-presidente do órgão. Moraes e Lewandowski, que fazem parte também do Supremo Tribunal Federal, vão comandar a Corte Eleitoral nas eleições de outubro e ficam nesses cargos até 2024. Além do presidente do Senado, também foram convidados para a cerimônia o presidente Jair Bolsonaro e os ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, entre outras autoridades. O TSE preparou esse evento para receber 2.000 pessoas. A comissão temporária que investigou as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte aprovou hoje o relatório final dos trabalhos. A comissão foi criada logo após os assassinatos de um indigenista, servidor licenciado da FUNAI, e de um jornalista britânico, ocorridos em junho. O relatório aponta a situação de violência contra indígenas e o meio ambiente na região norte, contexto que levou ao assassinato de Bruno Araújo e de Dom Philips. O crime organizado estaria, segundo o relator, dominando a economia e a política daquela área, com lavagem de dinheiro de organizações criminosas daqui e de fora, pistas de pouso clandestinas, tráfico de drogas, invasão de terras indígenas e perseguição a lideranças locais. Sem adequada repressão, a Amazônia tem sido palco de uma verdadeira invasão por organizações criminosas que aproveitam o vácuo de poder deixado pelo Estado. É preciso investir no fortalecimento de mecanismos que integrem diferentes poderes e esferas federativas. Entendemos que o resgate da efetiva soberania brasileira sobre essas áreas requer, além da segurança, uma presença robusta do Estado, com toda a gama de políticas públicas que assegurem os direitos de cidadania e promovam o desenvolvimento econômico e social. O relatório oferece 2 projetos de lei como desdobramento dos trabalhos da comissão. Um concede porte de arma de fogo aos integrantes da FUNAI em atividades de fiscalização. E o outro trata da competência das Forças Armadas para atuar na prevenção e repressão de delitos contra direitos indígenas. Além do relatório, a comissão aprovou o voto de repúdio ao presidente e vice-presidente da República e ao presidente da FUNAI por comentários feitos sobre o assassinato ocorrido, apresentado pelo senador Fabiano Contarato. A mais alta cúpula do Poder Executivo tratou o duplo homicídio e a ocultação de cadáver como se fosse algo natural, corriqueiro no país, e pretendem governar. Quando o que vemos é que o domínio do crime vem se estendendo sobre o vácuo do poder deixado pelo desmantelamento do poder estatal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pela prorrogação de 3 medidas provisórias. O ato de prorrogação foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Vamos conferir os detalhes aqui no nosso telão. Uma das medidas provisórias passa a valer até 17 de outubro e amplia o número de diretores da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. De 1 diretor-geral e 2 diretores, passa para 1 diretor-geral e 4 diretores. A outra medida provisória também fica valendo até 17 de outubro. Ela estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias, evitando o contágio da Covid-19.
A terceira medida provisória passa a valer até 19 de outubro. Ela reabriu até 11 de agosto o prazo para servidores dos antigos territórios federais de Amapá, Rondônia e Roraima optarem pelo enquadramento nas carreiras de Finanças e Controle, Planejamento e Magistério dos ensinos básico, tecnológico e técnico. 3 atividades legislativas estão marcadas para amanhã no Senado. Vamos conferir a pauta novamente aqui no nosso telão. Às 10 horas, a Comissão de Infraestrutura pode votar 8 itens. Um deles impede que as concessionárias de energia cobrem dos consumidores qualquer perda provocada por furtos de energia, erros de medição ou por falta de equipamentos. Para as 11 horas, está marcada a reunião de instalação da Comissão Temporária Externa, que vai verificar in loco a situação da travessia de ferry boat no Maranhão. Os senadores vão eleger o presidente do colegiado, que vai designar o relator. E às 5 da tarde deve começar a reunião de trabalho da Comissão de Juristas responsável pela elaboração de anteprojetos de proposições legislativas que modernizem o processo administrativo e tributário. Começou hoje a campanha eleitoral deste ano para todos os cargos. As propagandas dos candidatos e partidos políticos devem seguir as regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir desta terça-feira está permitida a propaganda eleitoral dos candidatos à eleição de 2022. Estão autorizados comícios, distribuição de santinhos, caminhadas, anúncios na internet e na imprensa escrita. Cada tipo de propaganda deve seguir as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Os alto-falantes e caixas amplificadoras de som só podem ser usados entre 8 da manhã e 22 horas até a véspera da eleição. Nos comícios, o uso de aparelhagem de som é permitido até o dia 29 de setembro, de 8 à meia-noite, prorrogável por mais 2 horas se o comício for de encerramento de campanha. A distribuição de panfletos, santinhos e outros materiais gráficos e as caminhadas, carreatas e passeatas, acompanhadas ou não por carros de som, estão liberadas até às 22 horas do dia 1º de outubro. Os anúncios pagos na imprensa escrita e internet estão permitidos até o dia 30 de setembro. Podem ser até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo para cada candidato. Os serviços telefônicos necessários às atividades das legendas serão instalados nas sedes dos partidos políticos a partir desta terça, mediante requerimento. Uma resolução do TSE em vigor desde março determina que as corregedorias regionais eleitorais deverão diminuir os efeitos da poluição ambiental decorrentes da propaganda eleitoral. Outra grande questão que nós sempre levantamos é o que pode ou não ser feito nas campanhas em redes sociais. Temos que lembrar que é permitido ao eleitor dar a sua opinião, apresentar o seu ponto de vista, apoiar o seu candidato em redes sociais, mas lembramos que é proibido ao eleitor impulsionar ou fazer o impulsionamento pago para as propagandas de candidatos. Só quem pode fazer o impulsionamento pago de propaganda em redes sociais é o próprio candidato, partido político, coligação ou uma federação de partidos, não sendo permitido ao eleitor que o faça. Apenas ele pode, o eleitor, externar a sua opinião, externar o seu apoio a um determinado candidato, inclusive também replicando ele próprio alguma coisa, algum post deste candidato. Ao longo dos anos, o perfil dos eleitores brasileiros se modificou. Uma parte maior da população vota, e isso altera não só as campanhas eleitorais, mas também os mandatos dos políticos eleitos. De acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar, um aumento de cerca de 6,21% em relação às eleições anteriores, quando pouco mais de 147 milhões de pessoas estavam habilitadas. Esse aumento no número de eleitores não é uma novidade. É o que conta o cientista político Alberto Carlos Almeida.
O máximo na República Velha da população que votou foi 5%. Depois, entre 46 e 64, aumentou para 15%. Hoje nós temos em torno de 50% da população brasileira votando. Isso é muito importante. Quando eram somente 15%, os políticos não tinham que atender a grande maioria do eleitorado. Agora, com 50%, eles têm que correr atrás dos eleitores, têm que atender os eleitores. Mas apesar de existir um aumento no número total de eleitores quando comparado às eleições de 2018, a quantidade de eleitores diminuiu em uma das faixas etárias. Os aptos a votar em 2018 entre 21 e 24 anos somavam mais de 12 milhões e 600 mil. Neste ano, esse número está em 12 milhões e 300 mil. Apesar disso, a quantidade de eleitores habilitados em idade de voto facultativo cresceu. E a gente pode interpretar isso muito como um processo de maior participação, tentativa de maior participação desses jovens na política, tendo em vista o cenário, tendo em vista toda essa dinâmica posta, de que a política ela passou a ser algo mais retumbante no nosso cotidiano. Somado a isso também a gente pode colocar as inúmeras tentativas bem-sucedidas do TSE de fazer essa convocatória para a participação dos jovens. O número de pessoas com mais de 70 anos aptas a votar em 2018 era 12.021.129, 8,16% do total naquele ano. Atualmente, são 14.893.281, ou 9,52% do total. Um novo modo de fazer política, já posto em prática em eleições passadas, tem autorização da Justiça Eleitoral dentro de determinadas condições. É o mandato coletivo para representantes nas casas legislativas. Confira na reportagem. O que os eleitores do estado mais populoso do país e deste pequeno município de Goiás com 8 mil habitantes têm em comum? É que nas últimas eleições, São Paulo e Alto Paraíso elegeram para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal candidatos de mandatos coletivos. Mas você sabe o que quer dizer mandato coletivo? Faço a mínima ideia, cara. Cara, sendo bem sincero, não. Não tenho a mínima ideia. Nem pra onde vai. Você votaria em um político que dividisse o mandato dele? Não. Você é a favor desse projeto se acontecer no Brasil? Completamente. Mandato coletivo é quando o político divide o poder de decisão dele com outras pessoas. Você votaria num político que fizesse isso? Se as propostas dele fossem do meu agrado, eu poderia pensar no caso, mas acho meio estranho, a princípio, tomar esse tipo de decisão. É uma iniciativa positiva, é algo que explicita muitas vezes o que já ocorre em alguns mandatos que não levam o nome de mandato coletivo. Eu explico. Há muitos políticos eleitos, muitos mesmo, no mandato tradicional, que exerce seu mandato como se fosse um mandato coletivo. O que o mandato coletivo faz é explicitar isso e há até essa iniciativa de levar essa explicitação para a urna, para o momento do voto, mostrando quem pertence àquele mandato coletivo. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade, mas dentro de determinadas condições. Para o TSE, as candidaturas coletivas não existem. Elas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual. O nome do candidato deve aparecer na urna ao lado do nome do coletivo. A ideia, no entanto, não é uma unanimidade. Se o mandato coletivo, em tese, abre espaço para que mais pessoas participem de debates e resoluções, por outro lado, tudo passa a depender de acordos e desentendimentos podem acontecer. Propostas de emenda à Constituição sobre mandatos coletivos tramitam no Congresso Nacional, mas ainda não houve consenso para colocá-las em votação. O mandato compartilhado, ele sugere que mais de uma pessoa possa ser instituído de um mandato, sendo que esses que são instituídos possam emitir opiniões, debater, votar como sendo um só. Pessoalmente, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil. Tendo um só aqui, cada cabeça desse um é uma ciência, é uma instituição,
Imagina quando tiver 2, 3 num mandato só. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Fique agora com novas imagens ao vivo da cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes lá no Tribunal Superior Eleitoral. Posso dizer, contudo, que ter Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral é uma forma muito peculiar de benigna interferência do destino em nossa história recente. Ninguém melhor do que o nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnica, previsível e democraticamente. A disciplina de lutador de Muay Thai, a excesse de quem usa as madrugadas para escrever e atualizar seus inúmeros...